Você não sabe o que são ângulos congruentes? Não sabe quais são as suas classificações? Então, me acompanhe até o final desta aula e aprenda tudo sobre ângulos congruentes. Acompanhe! Primeiramente, nós iremos aprender o que são ângulos congruentes. São classificados como congruentes os ângulos que possuem a mesma medida. Por exemplo, se nós temos dois ângulos retos, como já sabemos, ângulos retos medem 90 graus. Portanto, ambos são congruentes, pois possuem a mesma medida, 90 graus. Outro exemplo, dois ângulos de 60 graus ou 30 graus também são classificados como congruentes, pois têm a mesma medida de ângulo. Agora iremos aprender o que são e como são formadas as duas classificações de ângulos congruentes. Nós temos os ângulos OPV, que são ângulos opostos pelo vértice, e primeiramente nós iremos observar neste exemplo o que é o nosso vértice, para depois identificarmos quais são os ângulos opostos pelo vértice. Quando nós temos um ponto de encontro entre duas retas, que podem ser também dois traços, duas linhas, nós formamos um vértice. Logo, nesta figura, nós temos o nosso ponto de encontro, esse será o nosso vértice. E os ângulos que são opostos, ou seja, o ângulo A é oposto ao ângulo B, o ângulo C é oposto ao ângulo D. Quando nós temos esses ângulos que são opostos pelo nosso vértice, que é o ponto de encontro de duas retas, nós concluímos que cada ângulo que é oposto ao outro terá a mesma medida. Portanto, concluímos que a medida de ângulo A é congruente, possui a mesma medida que a medida de ângulo B, e o ângulo C possui a mesma medida que o ângulo B, e, portanto, esses são congruentes. E agora a nossa segunda e última classificação de ângulos congruentes, que é a bissetriz. Quando nós temos um ângulo e uma linha, uma reta traçada, divide este ângulo em duas partes iguais, de mesma medida, nós chamamos essa reta de bissetriz. Logo, por exemplo, se nós temos esse ângulo indeterminado, não possui uma unidade de medida, porém, nós dividimos ele ao meio e essas duas partes possuem a mesma medida. Portanto, essa linha será chamada de bissetriz e esses dois ângulos, x e y, por exemplo, são ângulos congruentes, pois, quando temos uma linha que divide um ângulo ao meio em dois outros ângulos iguais, esses são congruentes. Agora que aprendemos e observamos o que são ângulos congruentes, e relembrando, são os ângulos que possuem as mesmas medidas, e quais são as suas duas classificações, ângulos opostos pelo vértice e a bissetriz, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Calcule o valor de x nos itens abaixo. Letra A. Nós temos uma representação em que duas medidas de ângulo estão sendo destacadas. Uma, que é o valor de x, que é uma medida de ângulo desconhecida, e a outra, que é 50 graus, a medida de 50 graus. Porém, se nos atentarmos a esta representação, podemos perceber que no ponto de encontro destas duas retas linhas, temos o nosso vértice, e que 50 graus é um ângulo oposto pelo vértice de x. Logo, como já aprendemos, quando temos dois ou mais ângulos que são opostos pelo vértice, estes são congruentes. E, portanto, temos que x é igual a 50 graus. Então, a nossa resposta da letra A foi que x equivale a 50 graus. Letra B. Temos uma medida, que é x, um valor indeterminado, e uma outra medida de ângulo, que equivale a 20 graus.
Nesta representação, entretanto, não temos nenhum ângulo oposto pelo vértice, OPV, nem uma bissetriz. Porém, se nos atentarmos, temos que essa linha representa um ângulo de 180 graus e, quando dividimos ela e retiramos uma parte de 20 graus, podemos dizer que o valor do ângulo x mais o valor do ângulo 20 graus somados resultam em 180 graus. Agora, nós apenas resolvemos a nossa equação de primeiro grau que se formou. Porém, antes de nós resolvermos a nossa equação, eu quero relembrar que aqui no canal nós temos várias aulas completas sobre equação de primeiro grau e também equações algébricas. Se você não sabe como resolver este tipo de sentença matemática, eu vou deixar o link aqui na descrição dessas aulas. Voltando à nossa operação, nós isolamos, como já aprendemos nestas aulas de equação, isolamos a incógnita e iremos resolver diretamente nossa subtração, pois, no método prático, nós passaríamos o número 20 graus para o segundo membro como seu oposto, menos 20 graus, e faríamos uma subtração. 180 graus menos 20 graus igual a 160 graus. Logo, temos que na letra B, x é igual a 160 graus. Letra C. Temos uma medida de ângulo e este é dividido por duas medidas a partir de uma linha que iremos chamar de bissetriz. Um ângulo mede 30 graus e o outro é representado pela letra φ. Aqui, podemos perceber que este ângulo está sendo dividido por outros dois a partir de uma bissetriz e, como já aprendemos, quando temos um ângulo que é dividido por uma bissetriz, os dois ângulos que se formam são congruentes. Logo, se um lado mede 30 graus, o outro também medirá 30 graus. Então, temos que x é igual a 30 graus. Portanto, o resultado da letra C foi que x equivale a 30 graus. E por fim, a nossa letra D. Temos novamente uma medida de ângulo, porém ela está sendo dividida ao meio por uma bissetriz. Neste caso, temos que um lado mede 40 graus e o outro x mais 20 graus. Aqui nós sabemos que este outro lado também medirá 40 graus. Porém, como temos que encontrar o valor da letra x, o nosso resultado não será x igual a 40 graus. E sim, nós iremos resolver esta soma, que equivale a 40 graus, para encontrarmos o valor da letra x. Então, fazemos que x mais 20 graus, o ângulo deste lado, é igual a 40 graus. Isolamos agora a nossa variável x e, por fim, apenas resolvemos as operações necessárias. 40 graus menos 20 graus igual ao próprio número 20 graus. Portanto, nosso resultado da letra D da nossa atividade prática foi que x é igual a 20 graus. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 6 sobre ângulos congruentes. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas sobre ângulos. Até os próximos vídeos!